Está começando mais um episódio do nosso Umadcast, podcast da Umadelsg. Hoje o nosso bloco está dividido em 3 partes. Eu quero começar com raízes, história e origem. E para começar este podcast, vamos voltar um pouquinho no tempo, Lucas. Aqueles que não conheçam, a gente tem interesse de saber como foi os teus primeiros passos no Evangelho. Então, Lucas, eu, como estava contando, né, a minha trajetória ali, eu desde os meus 7 anos, então comecei a frequentar os cultos, comecei na escolinha dominical, cantar no coral, e eu sempre admirei o coral da juventude, sempre admirei os trabalhos da igreja, né, porque a nossa juventude é uma delas que ela sempre foi ativa. Passaram-se já 40 anos, né, e ela sempre foi muito ativa. Então eu tinha aquele desejo de participar ali. E o tempo foi passando, com 13 anos, então, eu tive a decisão de me batizar no ano de 2007. E ali, quando eu me batizei, logo após eu fui inserido no Batalhão Filadélfia, né? Eu fui convidado pelos meus líderes na época e vim, então, para Umadelsg ser liderado ali pelo pastor Fabiano. Então, em 2007, se dá início a minha trajetória na Umadelsg. Então, desde lá, Lucas, já vem esse amor, esse carinho por esse departamento, né? Porque daí vai decorrendo a vida, vai passando e a gente vai tendo as oportunidades de desenvolvimento. Como se deu o teu início na Umadelsg? Então, Lucas, eu, como estava contando, né, a minha trajetória ali, eu desde os meus 7 anos, então comecei a frequentar os cultos, comecei na escolinha dominical, cantar no coral, e eu sempre admirei o coral da juventude, sempre admirei os trabalhos da igreja, né? Porque a nossa juventude é uma delas que ela sempre foi ativa. Passaram-se já 40 anos, né? E ela sempre foi muito ativa. Então eu tinha aquele desejo de participar ali. E o tempo foi passando. Com 13 anos, então, eu tive a decisão de me batizar no ano de 2007. E ali, quando eu me batizei, logo após eu fui inserido no Batalhão Filadélfia, né? Eu fui convidado pelos meus líderes na época e vim, então, para Umadelsg ser liderado ali pelo pastor Fabiano. Então, em 2007, se dá início a minha trajetória na Umadelsg. Então, desde lá, Lucas, já vem esse amor, esse carinho por esse departamento, né? Porque daí vai decorrendo a vida, vai passando e a gente vai tendo as oportunidades de desenvolvimento, né? E enquanto eu pensava também, Lucas, antes de chegar aqui, nas minhas palavras, eu não posso deixar de frisar também uma contribuição espiritual que teve de salvação para mim, que é um irmão que hoje já dorme com o Senhor, né? Que a minha mãe conta, e ele me contou também, que quando eu tinha praticamente uns 3 meses, a minha mãe chamava ele para vir orar por mim, que é o irmão merenciano, um irmão que congregava ali na congregação Trevo. Ele vinha orar por mim, Jonas. E depois passou os anos, eu fui visitar ele me contou que a primeira vez que ele chegou lá em casa, que ele me pegou nos braços dele pra orar, né? Parecia que eu tava com uma febre, alguma coisa assim. Ele disse que apresentou o Senhor e ele disse que os anos iam passar. E um dia ele queria ver aquela criança servindo a Deus e ministrando o evangelho. E o tempo passou, Lucas, e eu entrei na Umadelsg e tive as minhas primeiras contribuições trazendo a palavra. E a minha primeira oportunidade que eu tive foi na congregação Trevo e o irmão Merenciano estava no culto. Então, aquele dia ele me disse, hoje se cumpriu na minha vida uma palavra que eu tinha determinado sobre a vida de uma criança. Porque ele pôde contemplar com os olhos dele aquela palavra profética que ele tinha lançado sobre mim, de que eu iria ser um ministro do evangelho. Os meus pais, eles não pregam a palavra, como eu falei, eles vieram de fora para o evangelho. Mas eu tive essa oportunidade tão rica e abençoada, né? Do Senhor ter me escolhido e, através de uma palavra profética, ser lançado aquela semente sobre a minha vida. Então, eu posso te dizer que a Umadelsg, Lucas, ela representa muito no meu ministério e na minha vida. Porque tudo eu construí aqui dentro, né? Tipo, o meu desenvolvimento quanto ser humano, quanto líder, tudo eu aprendi com as outras pessoas que passaram antes de mim. O meu próprio líder, né, que me recebeu na época, o pastor Fabiano, pra mim, eu tinha uma admiração por ele. E eu sempre pensava assim, Lucas, se um dia eu for líder, eu quero ser um líder igual ao Fabiano, sabe? Porque ele desenvolvia, ele levava a juventude para além das 4 paredes da igreja. Então, só para resumir um pouquinho, a minha trajetória iniciou em 2007 e desde lá eu venho caminhando aí com a Umadelsg até os dias de hoje.